Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 124 e depois eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e a gente vai fazer uma reflexão versículo por versículo. Salmo 124. Diz assim a palavra do Senhor: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Lutero dizia que ele falava aos ouvidos e o Espírito Santo que fala ao coração. Eu estou convicto disso também. O máximo que eu posso chegar até cada um aqui é o ouvido. Daí para frente, só o Espírito pode falar com cada um. E o desejo é que vocês estejam com o coração aberto para ouvir e aplicar a palavra do Senhor. Irmãos, esse salmo, o Salmo 124, ele está num grupo específico de salmo, vai do Salmo 120 ao Salmo 134, conhecido como os Salmos de romagem. Então, uma vez por ano, ao menos, os judeus eram obrigados a ir a Jerusalém, seja na festa da Páscoa, seja no tabernáculo, seja no Pentecostes. O fato é que eles iam uma vez por ano a Jerusalém e eles cantavam esses salmos, especificamente de 120 a 134. E aí, nesse salmo, a gente vê que foi escrito por Davi, e Davi coloca no mínimo 5 situações, que a gente vai refletir, que levavam as pessoas a meditarem, cantarem e glorificarem a Deus. Ele disse que se não fosse o Senhor, eles teriam sido engolidos vivos, a ira se acendeu contra eles, seriam submergidos por águas, seriam presos aos dentes, não teriam sido livres por laços. Então, essas 5 situações Davi coloca para representar o quanto Deus o tinha livrado. E é claro, nós estamos hoje, dia 31 de dezembro, estamos num período de balanço. É normal, governos, instituições, empresas, pessoas também em geral, cada uma fazer uma avaliação do que foi positivo e o que foi negativo nesse ano. Isso é até saudável que seja feito assim. A gente não sabe ao certo quais as circunstâncias passaram pela cabeça de Davi para ele escrever esse salmo. Mas independente desse conhecimento, se a gente fosse olhar a vida de Davi, teriam várias situações, que ele poderia colocar essa situação de ter sido salvo de Deus dessa maneira. Ele mesmo conta que defendeu o rebanho de leão, defendeu o rebanho de ursos. Ele tem aquela história lá de Golias, que ele matou Golias, as várias vezes que ele foi perseguido por Saul, de quem ele era escudeiro, a sua queda, que ele teve no seu pecado com Betseba, os problemas com a esposa que ele teve, as brigas de família dentro de casa, perseguições pelo próprio filho e as incontáveis guerras que ele vivenciou. Então, não se tem ao certo qual situação, porém, não ficaria muito difícil
de imaginar que circunstâncias como essa poderiam levar a Davi a compor esse salmo. E eles iam subindo, né, pela geografia de lá de Israel. Jerusalém fica no alto, então os peregrinos iam cantando esse salmo, talvez lembrando o quanto Deus os abençoou naquele ano, naquele período, né, na sua colheita, lembrando das bênçãos que ele recebeu, lembrando dos livramentos, o grande livramento de Israel lá do Egito, toda a ação de Deus no deserto, né? Então, eram várias situações que levavam os judeus em indo para Jerusalém cultuar a Deus, ou naquele ano, ou no final daquele período, seja safra, o que fosse, eles iam cultuar a Deus e cantavam esses salmos. Tem uma história bem contundente quanto a isso, que era Elcana e Ana, que eram os pais de Samuel, né? Conta lá no livro de Samuel, que Elcana sempre ia, levava, e por amar a Ana, ele dava sempre uma oferta maior a Deus. Então, era essa situação, essas circunstâncias que sempre apareciam e era costume dos judeus. E, de alguma forma, estamos aqui também, findo de um período para agradecer a Deus e reconhecer a mão dele sobre as nossas vidas. Irmãos, vamos focar agora o texto, vamos ver no versículo 1, que diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Então, essa expressão, não fosse o Senhor, está claro, patente, que não foi uma coisa só da mente de Davi. Foi uma coisa que realmente ele viveu, né? Então, se não fosse o Senhor naquela hora, não é que ele estava imaginando que se tivesse acontecido. Não, a coisa foi real, né? E aconteceu. A diferença foi o fato de Deus estar ao lado dele. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é que, imaginando, Deus está do meu lado, não é simplesmente uma ação passiva de Deus. Deus está ali do lado protegendo, né? E ainda no versículo 1 diz: Israel que o diga. Então, era uma coisa visível, era uma coisa passível de testemunho, de você mostrar, olha como Deus abençoou aquela pessoa, como Deus abençoou aquele povo. Então, o primeiro versículo já nos dá essa informação. O versículo 2 diz assim: não fosse o Senhor que estivesse a nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aí tem duas coisas que a gente pode tirar como lição para nós. Quando os homens se levantaram contra nós. Primeiro, Calvino, comentando esse salmo, chega nesse texto aqui, ele diz: quando os homens, a palavra que está lá, que foi traduzida para homens, é a palavra Adão, significam todos, toda a humanidade. Então, existe uma situação orquestrada de todo mundo ir contra o povo de Deus. Todo mundo ir contra nós. Não tem como, irmãos, a gente imaginar que simplesmente foi fruto do acaso algumas perseguições que a gente sofre pela nossa postura. Postura de, não, o meu namoro é assim, os meus negócios são assim, a minha família é assim, eu imagino, o casamento deve ser dessa forma. Então, existe uma ação orquestrada, né? Então, quando eles se levantaram, e houve, então, essa ação. E o quando é interessante também, tem uma expressão de Hernandes Dias Lopes, que eu demorei um pouquinho a entender o que ele dizia. Ele diz assim: Deus não nos livra da tempestade, Deus nos livra na tempestade. Então, nós não estamos livres da tempestade, nós estamos passivos, sim, claro, protegidos por Deus naqueles momentos difíceis, né? Então, quando os homens se levantaram contra nós, tem uma passagem que é bem clássica quanto a isso, né? Jesus
manda os discípulos atravessarem o mar e tem uma tempestade. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, mas não foram livres de sofrerem uma tempestade, correndo o risco de naufragarem. Aí Jesus anda sobre as águas, tá? Aquela passagem que Pedro vai também, né? Então, é essa situação. E até tem outra passagem parecida com essa, que está tendo uma tempestade e Jesus está dormindo. Aí os discípulos dizem: o senhor não se incomoda não que a gente pereça? E aí Jesus se levanta e repreende o vento, e isso até leva a espanto dos seus discípulos. Quem é esse, né, que até o vento obedecem? Então, quando os homens se levantaram contra nós, tem essa conotação, né? É uma coisa orquestrada, arquitetada, não é em vão a perseguição que o cristão sofre. E o quando realmente Deus não nos está livrando de um deserto, Deus está nos livrando do deserto. O versículo 3, também assim como no versículo 2, tem dois aspectos que a gente pode tirar como lição para nós. Diz assim: e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Eu achei interessante que alguns comentaristas, eles se reportam a essa expressão, engolidos vivos, eles fazem uma associação com um terremoto. Aqui seria um terremoto que totalmente absorve, né? Tem aquela história que a terra abre e engole as pessoas, né? Então, usa-se essa expressão como se fosse um terremoto, ser engolido vivo. E aí mostra também o quanto a força é desproporcional. Não tem como, talvez a melhor engenharia que tem hoje contra terremoto é a engenharia do Japão, mas não está livre de ter um desmoronamento, ter uma tragédia de pontes caírem, né? Então um terremoto realmente é uma coisa muito forte e que não tem como abala totalmente as bases. E nessa de abalar as bases é que tem coisas que acontecem nas nossas vidas e a gente começa a pensar: valeu a pena mesmo ser crente? Realmente é assim como a palavra de Deus fala? E não é à toa, infelizmente, que a gente vê pessoas anos e anos na igreja. Acontece, não podemos deixar de dizer realmente uma tragédia, e isso leva a pessoa a se revoltar contra Deus, porque a base, o que foi formado ali, foi abalado, a sua fé foi abalada. O Salmo 73, o salmista, ele tem uma expressão que eu acho bem interessante. No versículo 13, ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Como tivesse dizendo, não valeu a pena ser crente, não valeu a pena ser crente, porque eu, olhando para os homens, eu tive inveja deles, porque tudo que eles fazem dá certo. Esses caras são os corpos tudo malhadinho, tudo bronzeado, né? Tudo que ele toca gera dinheiro, tudo dá lucro, eles se dão bem, tudo que ele fala tem seguidores. Eu acho que naquela época já tinha o YouTube, porque diz tudo que ele abre a boca, tem um monte de gente para ouvir, para seguir, e ele na sua arrogância, ele tem uma arrogância como se fosse o colar em volta ao pescoço, diz que nada, quem é Deus? Quem é Deus? Aí o salmista chega nesse versículo 13, não valeu a pena, porque toda manhã me acordo de manhã cedo, já começa a luta, e eu me acordando e os boletos chegando, é uma perrengue todo dia, e esse pessoal se dando bem o tempo todo, não está preocupado com o processo na justiça, não está preocupado que vai acontecer aquilo, eles se dão bem o tempo todo. Mas é claro, o Salmo 73 não termina aí. Tem o versículo, eu não anotei aqui qual era o versículo, era para ter anotado, mas tem uma hora que
o salmista diz assim: até que entrei nos átrios do Senhor e atentei para a sorte deles. Então, toda aquela confusão na cabeça dele, de ter sua fé abalada, de achar que não valia a pena ser crente, tudo aquilo, por um momento, ele ficou receoso disso, mas até que entrou no átrio do Senhor e viu o que acontecia, que toda aquela arrogância, toda aquela riqueza, tudo aquilo que era bom, que dava ibope, que dava seguidores, se acabava como um sonho, se acaba como um sonho. É isso que acontece com essas pessoas. Mas para o salmista não. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, a partir do momento, irmãos, que o salmista entrou nos átrios do Senhor, ele viu que não valia a pena ter suas bases abaladas, tinha era que reforçar, por maior que fosse o terremoto. Ainda no capítulo 3, diz assim, versículo 3: e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra mim. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Aí ele usa a expressão do fogo, né? O quanto é destruidor, quanto é destrutivo o fogo. Tudo que ele passa vira cinzas. A gente vê aí o Pantanal, quando vai fazer a medição, de tamanhos de campo de futebol, totalmente destruído, toda a fauna, toda a flora, tudo destruído. O fogo chega a derreter metais, né? Então, essa ira, essa briga, essa perseguição, Davi disse, arde como um fogo. E é interessante que essa ideia de perseguição através de fogo, ainda que Davi tenha colocado aqui como sentido figurado, Pedro, na sua primeira epístola, ele usa a mesma figura, só que num contexto bem mais forte, num contexto bem mais próximo, porque na época que Pedro escreveu 1 Pedro, os cristãos, eles eram untados de pinche, cravado numa estaca e se via de iluminação nas cidades. Eles eram queimados. Então, Pedro fala, bendito Deus que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, uma esperança incorruptível. Aí quando chega no versículo 6 de 1 Pedro, Pedro diz, nisto exultai, ou seja, se alegre nessa esperança que a gente tem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, nem sempre vai ser necessário, pela misericórdia de Deus, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, é aí onde Pedro fala no sentido figurado e real, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, está Davi lá falando, né, que os homens se levantaram e a ira dele ardeu sobre o povo, ardeu sobre ele, e Pedro volta também e coloca a mesma figura. No versículo 4 tem assim, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa água teria passado torrentes, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Eu fiquei refletindo, né, sobre esse versículo, e eu fiquei pensando quão angustiante é um afogamento, quão angustiante é a pessoa querer puxar ar e entrar água nos seus pulmões. Eu não sei se tem morte boa ou ruim, mas morte de afogamento deve ser terrível, aquela angústia de alma, né?
hoje a gente tem um cenário de vários diagnósticos de problemas, né, mentais, problemas de angústia, problemas de depressão. Graças a Deus, Deus tem movido a ciência para tratar esses casos. É necessário que haja acompanhamento de um especialista. Nós não abrimos mão disso, mas é aquela angústia, as pessoas nos perseguindo e fica ali você com o coração preso, angustiado. E aqui ele faz uma progressão, né? Você vê que ele fala águas torrentes e águas impetuosas, águas violentas. Quando você pensa que vai melhorar, vai piorando, né? De novo, fazendo uma referência a outro salmo, o Salmo 91:15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Essa frase aqui é Deus falando. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Na angústia, nós não estamos livres, irmãos. Nós não estamos livres, como crentes, de passar por angústia. Eu fico angustiado até por igrejas, né? Por irmãos acharem que não é de Deus a gente passar por dificuldade. Essa pessoa, na hora que aparecer a primeira dor no dedo mindinho, essa pessoa vai entrar em parafuso. Então é pecado, Deus está me reprovando. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que mesmo depois de um livramento de 400 anos no Egito, o pessoal passou 40 anos no deserto, ralando. 40 anos, 600 mil pessoas, alimentar esse povo todo. Só Moisés, por isso não foi à toa que Moisés recebeu o título de um homem manso. Misericórdia, tem que ser muito manso mesmo, né? Mas o deserto existe, né? E interessante que, da mesma forma como a gente viu que o fogo é destruidor, a água também tem esse poder. Num afogamento, esse sufocamento de alma. Mas a gente, esse ano de 2024, a gente teve a infeliz experiência de que aconteceu no Rio Grande do Sul. E lá, as imagens eram claras. Tinha quem não era crente e tinha igrejas também que foram invadidas, inundadas, né? Então, nós passamos por angústia, né? É sufocante. A diferença, de novo, é o quê? Não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado. Versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aqui é interessante que aparece uma característica, né, dessa perseguição, desse levante contra nós. Você vê que os outros, ele talvez atinja muito bem estudo. Aqui ele dá uma ideia de uma presa, de um animal que vem para dilacerar você, para matar e para destruir. Existe uma ação direta sobre o corpo, né? Claro que ele está falando sobre a alma, mas aqui ele mostra claramente que ele dá uma figura de uma presa. E é interessante, irmãos, que enquanto a presa está fugindo, né? Enquanto você está fugindo, ainda há chance. Mas depois que os dentes agarram, né? Quando a gente vê esses vários filmes que tem por aí, depois que é atingido pela presa, pelos dentes, pelas garras, eu estava falando presa, foi? Pelas garras, não tem jeito. E continua a mesma ideia de uma impotência, de uma fragilidade e de uma desproporcionalidade entre as forças. Bem, versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Veja só, a gente chegou até aqui olhando o que tinha acontecido. Aconteceram terremotos que abalaram as bases,
passamos por chamas ardentes da perseguição, tivemos almas sufocadas por águas violentas, fomos livres de presas, mas esse problema aqui agora que Davi mostra, tem uma sutileza que vale a pena a gente se debruçar sobre ela. Ele fala sobre ter sido liberto dos laços do passarinheiro. Irmãos, laços do passarinheiro, claro, está associado a uma armadilha, está associado a uma isca. Existe um fator atrativo aí, alguma coisa que é prazerosa, alguma coisa que é bonita, alguma coisa que vai lhe dar uma satisfação, alguma coisa que vai lhe dar uma vantagem, mas, no entanto, é um laço, aquilo ali, né? Então, a gente é tentado a fazer alguma coisa errada. Agora, não só a gente está sendo tentado pelo mundo, como a gente aprende na sala de novos membros, né? Nós somos tentados pelo mundo, pelo diabo, e somos tentados por nós mesmos, pela nossa ambição. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15, ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então aquilo que era bonitinho, aquilo que era atrativo, aquilo que talvez ninguém veja, aquilo que talvez, né, não tem nada demais, o que é que tem? Todo mundo faz. Isso é um laço, e você deixa de ser um pássaro livre que está voando, e você passa a ser agora um escravo, uma presa, dentro de uma gaiola, ou morto mesmo. Esse é o que o versículo 7 mostra para a gente, irmãos. Versículo 8, quase terminando, tem assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Consegue ver alguma diferençazinha no verbo nos 7 primeiros versículos, e como é que está o verbo aqui no 8º? Outro estava no passado. Então ele olha para o passado, ele vê o livramento de Deus, mas ele tem uma convicção que agora no presente o socorro dele é o Senhor Criador dos céus e da terra. Se eu pudesse escolher um texto que me ajudou muito em 2024, foi o Salmo 8, porque o Salmo 8 diz que o Senhor criou todas as coisas, Ele estabeleceu nos céus as maravilhas dEle, que a lua e as estrelas dos céus são obras das mãos de Deus. O livro de Isaías diz: Senhor, Tu medes as águas na concha da sua mão, Ele mede o universo com o palmo. Hoje, se a ciência estiver certa, o universo, o que a gente se conhece, tem quase 3 milhões ou trilhões de ano-luz de comprimento. E um ano-luz é o que uma luz percorre em 1 segundo, 300 quilômetros. Então, em 1 segundo, a luz dá para chegar aqui até quase Maceió. Agora, imagine milhões de ano-luz. Qual o tamanho disso? Quem quiser uma trena pode começar a medir. E ele diz que tudo isso Deus mediu com o palmo de sua mão. E que as ilhas, a parte terrestre, Deus pesa numa balança de precisão. Quem tem experiência com laboratório sabe que uma balança de precisão, você tem que ter cuidado até com o ar-condicionado, porque se bater no prato que está medindo, interfere. A balança é dentro de uma capela toda fechadinha de precisão. E Isaías não tinha como, querendo expressar o quanto era Deus, ele disse: todas as águas, tu medes na concha de sua mão, e tu medes o universo com o palmo da mão, e as ilhas, tu mede o peso dela numa balança de precisão.
Esse é o nosso Senhor, irmãos. É esse que o salmista termina dizendo: o Senhor está, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, o Deus onipresente, onisciente, Criador de todas as coisas. Eu acho interessante, eu passei um tempo meio assim, sem entender, porque se a gente for ler Isaías, Jeremias, diz assim: o meu servo Nabucodonosor, o meu servo Ciro. Eu disse, mas não tem na Bíblia que Nabucodonosor se converteu. Como é que diz que ele é servo? Aí, pela graça de Deus, eu escutei uma pregação um dia, não sei de quem. É porque Nabucodonosor, com aquele poder dele todo, ele era só um instrumento na mão de Deus. Deus só estava usando ele, né? Deus só estava usando ele ali, como usou Nabucodonosor para dar uma lição ao povo de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Da mesma forma, ele pegou o rei da Síria, Ciro, e libertou 70 anos depois. Era Deus que estava no controle de todas as coisas. E é essa convicção que a gente precisa ter para 2025. A gente vai olhar para 2024 e vai ver, até aqui, Deus nos abençoou desta forma. Em 2025, eu não quero saber que a gasolina está 6,50, 7, 8, 10 reais. Eu não quero saber quanto está o dólar. Eu não quero saber quanto está o quilo da picanha. Eu não lembro da última vez que eu comi picanha. Não me interessa. O que me interessa é que o Senhor estará conosco. É isso que vem nos interessar, irmãos. 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí, irmão, se você está pensando que o melhor que pode acontecer para você vai ser aqui, de fato, a gente vai voltar para lá, no Salmo 73, até que eu entrei nos átrios e vi que toda essa bonança deles aí é como um sonho, na hora que acorda, acaba. Então a nossa esperança não está na nossa vida, senão seríamos infelizes. Eu disse que ia terminar, irmão, mas eu passei de propósito. Tem uma palavrinha no versículo 6, eu nem falei isso com nossa mídia. Versículo 6 tem uma palavrinha que é interessante. Veja só: bendito o Senhor. Irmãos, não quero dizer que não passamos por terremotos, que passamos por águas tentando sufocar a gente. Fomos livres de laços. O que eu queria que a gente refletisse é: nós estamos gratos a Deus de tudo isso que aconteceu, de termos chegado até aqui? O salmista diz: bendito o Senhor. Então, é importante que a gente tenha um coração grato a Deus por tudo que Ele fez, por mais que eu não entenda o que tenha acontecido, mas é necessário. Eu peguei só alguns textos do Salmo 34, porque ele era grande e não ia colocar ele todo aqui, mas o Salmo 34 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Perto está o Senhor dos que eu tenho o coração quebrantado, e salva o descoração oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Vamos não olhar para o passado e ver as maravilhas do livramento, mas vamos ter convicção que o nosso Senhor está presente. É revigorante olhar a história, o testemunho, todavia é importante que o nosso socorro está presente. O nosso socorro é a rocha sobre a qual edificamos a nossa casa. Virão terremotos, virão tempestades, virão ventos, e não será abalada. Essa é a promessa do Senhor. O nosso socorro é o leão da tribo de Judá.
maior que está em nós do que o que está no mundo. O nosso socorro é o anjo que esteve na fornalha da Babilônia e livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estará ao nosso lado, dando refrigérios de alma. O nosso socorro é aquele que até os ventos e os mares obedecem. O nosso socorro é aquele que nos toma pela mão e diz: não temas. O nosso socorro venceu o último aguilhão, a morte. O nosso socorro venceu a morte e ressuscitou. Está à direita do Pai, onde há de vir e nos resgatar. Esse é o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança para 2025. E eu, querendo fazer um fechamento, não encontrei nada melhor para fechar do que Paulo escreveu no capítulo 8, depois que ele prova que nem gentios nem judeus têm a salvação, se não for através de Jesus Cristo. E ele mostra que nós somos salvos pela graça. No versículo 38, no versículo 8, capítulo 8, versículo 31, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues até a morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nos dê um 2025 na sua presença. Amém.